Fala galera, como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Aqui eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é propagação de calor, em específico convecção? Não? Então aguardo aí que vocês vão aprender já já. Fala galera, então, falamos sobre propagação de calor. São três tipos: a propagação de calor por convecção, condução e irradiação. Então, se vocês conseguem me enxergar aqui, é graças à radiação de luz que chega até mim. E se vocês forem lembrar, se você tem aquela lâmpada que é a de tungstênio, aquela com um bulbinho transparente, que tem um ferrinho no meio, aquela esquenta. Se você colocar a mão no vidro, ela está muito quente, porque aquela luz ali, aquele calor ali também se propaga por meio de uma irradiação. Falando sobre a condução é quando temos contato. E a convecção acontece por meio de fluidos. Vamos lá. O que seria esse contato? Vamos lá. A gente tem aqui alguns átomos, né? E esses átomos, eles estão ligados um ao outro por ligações atômicas. Só que à medida que eu aquecer o primeiro, o que acontece? Essa agitação do primeiro aqui, ela se propaga para todos os outros átomos. Perfeito? E essa propagação para todos os outros átomos, ela é linear, né? Cada um vai doando um para o outro. Porém, se eu continuar doando calor para o primeiro, a temperatura desse primeiro nunca vai ser exatamente igual à do último. Perfeito? Por quê? Porque se eu estou dando energia para cá, esse primeiro esquenta mais e doa calor para os próximos. Só que ele ainda continua recebendo calor, então o último lá acaba não recebendo todo o calor que foi perdido, né, que os outros receberam nesse processo. Vamos lá. À medida que acontece essa troca de calor por condução, é porque tem contato. Os átomos, eles estão ligando um ao outro. Então, por exemplo, minha mão, se eu, por exemplo, colocar a mão na água quente e uma outra mão na água fria, eu vou conseguir perceber essa diferença. Beleza? Essa diferença de temperatura da mão para outra, por quê? Porque eles estão em contato, e eu vou perceber essa diferença e acontecerá o quê? Uma troca de calor de um com o outro. Beleza? Isso é uma sugestão de experiência para vocês fazerem em casa. Não precisa ser água muito quente. Você tem duas bandejas, uma com água fria, pode colocar um pouco de gelo, e a outra com água quente. Coloca a mão, você vai perceber a diferença de temperatura, você só não vai saber qual é a temperatura deles. O nosso corpo é um sensor. Nosso corpo não é um medidor. Ele consegue perceber a diferença de temperatura do teu corpo com a temperatura daquele objeto. Porém, ele não consegue medir. Quando você coloca a mão, então, em contato uma com a outra, depois de ter colocado nos dois recipientes, você consegue perceber essa troca de calor de um corpo com o outro, no caso de uma mão com a outra. Na convecção, o que acontece? A convecção, diferente de sólidos, que é por condução, convecção acontece em líquidos e gases, ou seja, fluidos em geral, tudo aquilo que flui. Aí acontece o seguinte, relembrando, densidade é a relação de massa sobre volume, ou seja, qual é o espaço que aquele corpo com uma massa qualquer ocupa. Quanto mais espaço aquele corpo precisar ocupar, menor a densidade dele. É o que a gente chama de corpos leves e pesados. Beleza? Só que leve, massa pequena, pesado, massa grande. A gente acaba usando terminologias um pouco diferentes, mas vamos lá. Corpos densos ou pouco densos, se a gente for comparar eles, vamos comparar com a água, beleza? Corpos muito densos a fundo, corpos poucos densos, eles boiam, beleza? Isso acontece também com a própria água ou o próprio gás. Se você tem água quente, essa água quente tende a ir para cima. Se você tem água fria, ela tende a ir para baixo. Beleza? Assim como o gás quente sobe, gás frio desce, por isso que o nosso ar-condicionado deve ser instalado na parte de cima e não na parte de baixo. Beleza? Por isso que o forno do fogão ele fica na parte de baixo, que ele fornece calor e esse calor que está quente sobe, vai para o alto. Na hora de você fazer bolo, coloca a bandejinha de metal mais no alto, beleza? Que ali a temperatura vai ficar mais uniforme e você acaba não torrando a parte de baixo, beleza? Então vamos lá. E a irradiação, como eu comentei, é aquela que pode se propagar no vácuo, beleza? E a irradiação são ondas de calor, beleza? Que elas se propagam e vai até o objeto que está recebendo calor.
beleza? Por exemplo, num dia muito quente, se você aproximar a tua mão de uma parede, de um muro, você consegue sentir aquele calor que está sendo irradiado da parede, beleza? Então, preste atenção agora o que vem a seguir. Quando eu colocar aqui, vocês podem observar que toda essa massa, né, colorida, ela está indo lá para baixo. Agora, por que que ele está a todo momento indo para baixo? Por que que essa quantidade aí toda está indo para baixo e a coloração laranja está se concentrando lá embaixo, né? Porque líquidos mais quentes tendem a ir para cima, líquidos mais frios tendem a ir para baixo, ir para o fundo. Então ele está se concentrando aqui embaixo, porque é ali onde está mais frio, e aqui é onde vai estar mais quente. Então, para a gente observar troca de calor por condução e convecção, no caso, né? Olha só, aqui a gente tem aquele aquecedor elétrico, né? Em que eu vou ligar o fogão e vou observar o que acontece com o calor até ele chegar aqui, ó. Toda essa barra tá aquecida, tá congelada, e eu vou aquecer só o lado esquerdo dela.